Olá, bem-vindos à segunda aula de Direito Constitucional do curso específico para o concurso do MDIC. E nós vamos desenvolver hoje mais um tema do edital. É um tema que geralmente o pessoal tem muito medo quando começa a estudar, mas não é para ter. É um tema relativamente tranquilo e que diz respeito ainda à teoria geral da Constituição, para ser mais preciso, a teoria geral das normas constitucionais. Nós vamos falar, para ser bem sincero aqui, desde o início da aula, da tipologia das normas constitucionais quanto à eficácia. Normas de eficácia plena, normas constitucionais de eficácia contida, normas constitucionais de eficácia limitada. É um tema que sempre cai, o CESP gosta bastante, diz respeito à teoria de um autor muito famoso, um constitucionalista brasileiro, José Afonso da Silva, e que, eu vou ser bem sincero, eu quando comecei a dar aula de direito constitucional, quando comecei minha carreira de professor, não gostava, porque eu não entendia. Tá? Quando eu passei a entender, eu achei, mudei totalmente o perfil de aula, até a maneira como eu encarava e ensinava esse tema. E eu já faço uma advertência para vocês. Os manuais em direito constitucional geralmente complicam e não simplificam esse tema do edital. Então prestem muita atenção na aula, porque quando eu dou essa aula, na verdade, eu falo que não é uma aula, é um testemunho de superação. Estou vindo aqui dar um testemunho de que a gente aprende e até consegue ensinar. Então não tenham medo, quem já tentou estudar isso antes e ficou assustado, eu peço para você despir mesmo, deixar lá fora mesmo da aula qualquer preconceito contra esse tema. É difícil, é chato. Não é. Não é. É um tema que, ele, na verdade, em geral, ele é mal explicado. Tá? Talvez eu não consiga explicar tão bem quanto gostaria, mas eu juro que eu me esforço. E se você entender a explicação, você não tem mais problema nenhum com ele. Tá? Então, não tenham medo, coloque aí tipologia das normas constitucionais Bom, antes de falar da eficácia, já que é o grande ponto, eu vou falar de um outro critério, tá? Bom, nós vimos na aula passada a tipologia das constituições. Sempre que se fala em tipos, você tem que conhecer, na verdade, o critério que está sendo usado. Então, por exemplo, tipos de constituição, que foi a aula anterior. Nós vimos lá estabilidade, vimos conteúdo, vimos forma, nós vimos lá modo de elaboração, são vários tipos, vários critérios diferentes. Quando eu vou falar agora de normas constitucionais, eu não estou dizendo mais a Constituição, o todo, mas sim o conteúdo da Constituição. Então, a doutrina brasileira, e especialmente a doutrina do CESP, que é a banca que nós acreditamos que possivelmente vai fazer a próxima prova, ela costuma adotar dois critérios para classificar as normas constitucionais: o conteúdo e a eficácia. Então, vamos falar desses dois critérios, tá? Então, a doutrina brasileira adota dois critérios principais para classificar não as constituições, mas sim as normas constitucionais. Dois critérios principais para classificar as normas constitucionais. Então, na aula passada nós falamos de tipos de Constituição, agora nós vamos falar de tipos de normas constitucionais, tá bem? Primeiro critério é o conteúdo. Conteúdo. Quanto ao conteúdo, nós temos aí dois tipos de normas constitucionais, tá? Então, quanto ao conteúdo, existem dois tipos de normas constitucionais. E tem normas constitucionais materiais O que são normas constitucionais materiais?
são as normas que tratam de assunto típico do direito constitucional. Eu mencionei essa classificação muito rapidamente quando eu falei dos tipos de Constituição quanto ao conteúdo. Aqui eu estou analisando agora o tipo de normas constitucionais. Tá? Então, se você pegar a tua anotação da aula anterior, quando você lembrar lá de tipos de Constituição quanto ao conteúdo, eu menciono isso, mas muito rapidamente. A gente vai desenvolver isso agora. Tá? Então, o que são normas constitucionais materiais? São normas constitucionais que cuidam de assunto típico do direito constitucional. E você vai aprender agora quais são os assuntos típicos do direito constitucional. O SESC gosta muito de cobrar isso numa definição mais aberta de Constituição, para que serve a Constituição. Gente, o direito constitucional ele foi criado para organizar e para limitar o poder do Estado. Então, são as normas da Constituição que estão lá com o propósito exclusivo de organização e limitação do poder do Estado. Tá? Então, refere-se, ou melhor, são as normas constitucionais. São as normas constitucionais que tratam de conteúdo, né, ou matéria, né, de conteúdo típico do direito constitucional. Conteúdo típico do direito constitucional. Qual é esse conteúdo típico do direito constitucional? Gente, o direito constitucional ele tem dois propósitos, né? Duas funções. Organização do Estado. Então, seriam exemplos aqui de normas de organização do Estado. Normas sobre, por exemplo, forma federativa de Estado, forma republicana de governo, sistema presidencialista de governo. São matérias de cunho organizatório, são matérias que organizam o Estado. O direito constitucional foi feito para isso. Então, exemplo. Forma federativa de Estado. Sistema presidencialista de governo. Forma republicana de governo, separação de poderes e por aí vai. Tema típico da Constituição mesmo, tá? Forma republicana de governo, etc. Tá bem? Bom, qual é o segundo conteúdo típico do direito constitucional? Ele tem dois propósitos. E todas as normas da CF que tratam desses dois propósitos são consideradas normas constitucionais materiais. Então, o primeiro propósito do direito constitucional é a organização do Estado. É cuidar de federação, de eleições, cuidar, por exemplo, de competência dos poderes, dos entes federados. O segundo propósito do direito constitucional é a limitação do poder do Estado. Então, além de organizar, as normas materiais limitam o poder do Estado. O direito constitucional foi feito para ser um instrumento de limitação do poder mesmo. Limitação do poder do Estado. Então, a organização do poder do Estado e a limitação do poder do Estado. Tá? E aqui eu tenho como exemplo, claro, os direitos fundamentais. Tá? Exemplo, direitos e garantias fundamentais. Então, quanto ao conteúdo, o primeiro tipo de norma constitucional que eu vou ter são as normas materiais. E as normas materiais cuidam de organização e limitação do poder do Estado. São os conteúdos típicos do direito constitucional. O direito constitucional foi feito para isso, para organizar e limitar o Estado. Só. Por exemplo, a Constituição Americana, que é uma Constituição desde o século XVIII, criada em 1787, ela só cuida de organização e limitação do poder do Estado. E ela é a mesma até hoje. Por quê? Porque o direito constitucional vive disso. O que acontece é que no século XX as constituições passaram a abarcar todos os temas possíveis e imagináveis. E aí começaram a incluir o segundo tipo de norma constitucional quanto ao conteúdo. São as normas constitucionais formais. São normas que estão na CF por uma questão de forma, mas não cuida de conteúdo típico da Constituição. Poderia essas normas estar perfeitamente previstas, por exemplo, na legislação infraconstitucional. Nós comentamos isso, repito, na aula passada, e hoje eu estou só retomando e mostrando para vocês aí um maior detalhe, o que são as normas constitucionais materiais, quanto ao conteúdo, e 2, o que são as normas constitucionais formais quanto ao conteúdo. B, normas constitucionais formais.
Gente, as normas constitucionais formais, elas tratam de matéria que poderiam estar previstas tranquilamente na legislação infraconstitucional. Poderia constar numa lei, poderia constar, por exemplo, num decreto legislativo, numa resolução, mas o Constituinte achou por bem incluir na Constituição Federal. Então tem forma de Constituição, embora poderia constar tranquilamente, sem nenhum problema estrutural, para ordenamento jurídico, para organização do Estado e para limitação do Estado, não precisava constar na Constituição. Mas o Constituinte colocou e deu forma de norma constitucional. Então, coloca aí, são as normas da CF. Cujo conteúdo poderia figurar na legislação infraconstitucional. Ou seja, não cuida de organização do Estado, não cuida de limitação do poder estatal, tá? Infraconstitucional. Então, poderia constar na legislação infraconstitucional, pois não traz assunto típico do direito constitucional. Tá? Poderia estar na legislação infraconstitucional, pois não traz assunto típico do direito constitucional. E o exemplo que a gente sempre usa é o artigo 242 da CF, que prevê lá que o Colégio Dom Pedro II do Rio de Janeiro pertence poderia estar na legislação infraconstitucional, pois não traz assunto típico do direito constitucional. E o exemplo que a gente sempre usa é o artigo 242 da CF, que prevê lá que o Colégio Dom Pedro II do Rio de Janeiro pertence à União. Tá? Artigo 242 da CF. Gente, eu estou analisando essas normas constitucionais quanto ao conteúdo, mas ambas são importantes. Tanto a material quanto a formal são igualmente importantes, tem hierarquia constitucional, tem que ser respeitada. É só um jeito de classificá-las quanto ao conteúdo. Tá? Então, o primeiro critério que a gente adota é o conteúdo. E lembrando que nós vimos na aula passada, a Constituição material, todo, né, é aquela que tem apenas normas materialmente constitucionais. Já a Constituição formal é aquela que tem normas materialmente e formalmente constitucional, ou normas constitucionais materiais e formais. Lembra que normas constitucionais materiais ou materialmente constitucionais vão estar em todas as Constituições, seja uma Constituição material ou uma Constituição formal. Agora, a Constituição material é aquela que tem apenas normas materialmente constitucionais ou normas constitucionais materiais, tá bom? Aí tenta analisar a aula passada, você já vai fazendo uma revisão e você consegue entender melhor o conceito de Constituição material e formal, que nós vimos rapidamente na aula passada, cujo a compreensão exige que se conheça com perfeição aí a definição de normas constitucionais quanto ao conteúdo. O segundo critério, é esse que é o grande tema da aula, são as normas constitucionais quanto à eficácia. Então, o segundo critério que a gente vai ver não é o conteúdo. Lembra que são dois grandes critérios. O primeiro foi o conteúdo, está aqui, ó. Normas constitucionais materiais e formais, né? Um conteúdo. O segundo critério que a gente vai ver é a eficácia. Tá? Então, é o segundo critério que se usa, e é o que geralmente mais cai em prova, para classificar as normas constitucionais. Então, conteúdo, segundo, eficácia. Ou a aplicabilidade. São sinônimos, tá? Eficácia é produzir efeitos, é ser aplicável. A aplicabilidade. Tá? Quanto à eficácia, né, ou aplicabilidade, tanto faz, a doutrina de José Afonso da Silva, que faço questão de mencionar esse autor, porque se você vai estudar, você vai ver que todo autor menciona, todo livro vai fazer menção a ele, e a prova também faz. Então, segundo a doutrina de José Afonso da Silva, nós temos 3 tipos de normas constitucionais quanto à eficácia. 3. As normas constitucionais de eficácia plena, eficácia contida e eficácia limitada. Plena, contida e limitada. Vamos aprender a diferenciar esses 3 tipos, tá? Então, ó, segundo,
a doutrina de José Afonso da Silva, existem 3 tipos de normas constitucionais quanto à eficácia. Quais são os 3 tipos? Normas constitucionais de eficácia plena, de eficácia contida e de eficácia limitada. Tá? Então, ó, 3 tipos de normas constitucionais quanto à eficácia. Normas constitucionais de eficácia plena, de eficácia contida e de eficácia limitada. A gente vai desenvolver cada uma delas agora, tá? O que significa cada uma delas. Mas antes de desenvolver, eu queria explicar para vocês o que levou José Afonso da Silva a criar essa teoria, porque ela surgiu, né? E ficou muito famosa. Eu não tenho dúvida não que eu acho que essa teoria de eficácia de normas constitucionais, os tipos, a tipologia das normas constitucionais quanto à eficácia, o critério são os efeitos, a eficácia são os efeitos produzidos. Eu acredito, a teoria mais famosa do direito constitucional brasileiro. Então, se tem alguém que conseguiu criar alguma coisa e se imortalizar no plano teórico no Brasil, foi José Afonso da Silva. Então, daqui a 500 anos, eu garanto que as pessoas vão estudar direito constitucional no Brasil e vão lembrar dessa teoria que o José Afonso da Silva criou na década de 60 e 70. Tá? Então, assim, é uma teoria que é um marco mesmo. Por exemplo, Ponte de Miranda, grandes juristas, né, trouxeram grandes contribuições, mas eles não são tão lembrados quanto é o José Afonso da Silva no direito constitucional, em razão da ideia que ele criou, né, de eficácia plena contida limitada. Nem vem aquelas ideias, né, porque nessa aula tem uns alunos que são os coxinhas. Eu tive uma aula no mestrado e disse que ele plagiou um autor italiano. Eu também, eu fiz mestrado, fiz doutorado, eu sei, né, mas fofoca não cai em prova. Então, por favor, a gente vai colocar o que é na prova. Eu dei esse tipo de coisa porque é o tipo de dúvida do aluno que não cai em prova, portanto não é pertinente. Eu simplesmente não respondo. Tá? Então, gente, é importante saber o que cai em prova. Essas firulas doutrinárias, né? Porque, especialmente de mestrado e doutorado, de quem não tem tempo, quem tem muito tempo livre para não fazer nada, não é cobrado em prova. Então, a gente simplesmente ignora essas coisas. Tá? Mas eu queria falar sobre isso. A hora que você tomar posse, me convida, a gente vai jantar. Um dia a gente conversa, você paga a minha conta, eu fico falando com você o tempo todo sobre essas coisas que não caem em concurso. Não adianta estudar isso, porque não vai cair. Tá? Então, a gente vai ver o que cai. Então, nem vem criticando a teoria dele, porque o CESP cobra, a ISAF cobra, a Fundação Carlos Chagas cobra, a banca de Tirica da Serra vai cobrar também. Eu desconheço uma banca de concurso do Brasil que não cobre essa teoria. Tá? Então tem que conhecer. Muito bem. Qual era o propósito de José Afonso da Silva? Tá? Então coloca aí. A teoria de José Afonso da Silva sobre a eficácia de normas constitucionais Então, a teoria de José Afonso da Silva sobre a eficácia das normas constitucionais tem como propósito central explicar quais são as relações. Então, a teoria de José Afonso da Silva sobre a eficácia das normas constitucionais tem como propósito central explicar quais são as relações que existem entre a aplicação concreta das normas ACF
a aplicação concreta das normas da CF. Então, repito, o propósito dele é analisar a relação que existe, as relações, porque é mais de uma, que existem entre a aplicação concreta das normas da CF e a atuação do legislador. De que forma o legislador interfere na aplicação da CF? É isso. Quais são os papéis que o legislador pode assumir na hora de verificar como que se aplica a norma da Constituição? Se algumas normas da Constituição precisam de lei, se outras aceitam lei, se elas não precisam de lei para nada. Então, a aplicação concreta das normas constitucionais e a atuação do legislador. Do legislador. Então, qual é o objeto de estudo do Zé Afonso da Silva? É mostrar de que forma uma lei pode interferir na aplicação da CF. Ó, ele queria ver isso aqui. Ó, de que forma, né, quais são as relações entre a aplicação da Constituição e a atuação do legislador. Então, ó, a atuação do legislador e a aplicação da CF. Então, ele quer analisar essa relação entre aplicar a Constituição e o papel do legislador. Então, sempre estudem isso. Os livros não deixam isso claro. Eu só aprendi isso, eu conto isso com o maior orgulho, porque eu acho que essas coisas a gente tem que deixar claro, porque eu tive um amigo de mestrado, doutorado, que foi orientando o Zé Afonso da Silva. Então, eu não tive o privilégio de ser orientando do Zé Afonso da Silva, embora tenha tido uma orientadora que era espetacular, que eu sou declaradamente apaixonado pela qualidade do trabalho dela, como ela era extremamente séria, coisa que eu jamais vou conseguir ser, e eu falo isso mesmo, que se um dia conseguir ter 5% ou 2% da capacidade que ela tem, eu já estou muito satisfeito. E não é pressão de saco não, porque eu já acabei mestrado, doutorado com ela, então não preciso mais fazer isso, mas eu realmente admiro ela. Mas esse meu amigo teve a felicidade de ter um orientador também muito bom, que era o Zé Afonso da Silva, e ele falava para mim, ele falava assim, professor Zé Afonso da Silva, quando pega os livros que vão explicar a teoria dele, ele fica chateado. Aí eu falei, por quê? Se a teoria dele, todo mundo fala a teoria dele, porque os autores não entendem a teoria dele e começam a explicar. Então ele fala, não foi isso que eu desenvolvi. E é verdade. Depois que eu falei, mas me explica isso melhor. Aí ele me explicou, olha, ele explica isso em 5 minutos. É a teoria dele. E eu falei, faz sentido, porque a minha orientadora doutorada, ela falava isso. A teoria mais grandiosa que você pode desenvolver é uma teoria simples. Teoria complexa não tem nada de inteligente. Teoria complexa é teoria que não serve para nada. Porque as grandes teorias são simples. Elas dizem o óbvio de um jeito que só o cara que pensou muito conseguiu enxergar. Então, o Zé Afonso da Silva diz o óbvio de um jeito que só ele conseguiu enxergar. Então, ele falava isso. O professor Zé Afonso da Silva fica chateado ao verificar que os autores de direito constitucional, que dizem que conhecem a teoria dele, vão explicar para os alunos, nos manuais, erram. Não foi isso que ele pensou. Tá? E aí eu falei, me explica. Daí ele explicou, eu falei, gente, mas faz todo sentido. Claro que os autores erram e ele está certo. Claro que ele está certo, que ele desenvolveu a teoria. Então, os autores vão dizer assim, as normas constitucionais de eficácia plena são as normas da Constituição que produzem todos os efeitos. Isso eu sei. Eu sei interpretar. Eficácia plena. Eficácia é efeito pleno, todos os efeitos. Mas por que ele considera algumas normas de eficácia plena? Isso a gente vai aprender agora. A gente vai descobrir que as normas de eficácia plena, aquelas que produzem todos os efeitos, são as normas que não precisam de nenhuma interferência do legislador, nem admite na hora de aplicar. São as normas da CF que vieram prontas para ser aplicadas em sua integralidade. O legislador não tem nenhuma relação, não interfere em absolutamente nada na aplicação dessas normas. É isso que você tem que começar a aprender, e é isso que você tem que ter na tua cabeça na hora de identificar uma norma de eficácia plena, uma norma de eficácia contida ou uma norma de eficácia limitada. Então vamos lá. Nos termos propostos por José Afonso da Silva, existem 3 tipos de normas constitucionais quanto à eficácia. 2 pontos e tem A. Quanto à eficácia. 2 pontos e tem A. O primeiro tipo que a gente vai ver são as normas constitucionais de eficácia plena. Normas constitucionais de eficácia plena. Então, nos termos propostos de Afonso da Silva, existem 3 tipos de normas constitucionais quanto à eficácia. Gente, presta bem atenção no raciocínio inteligentíssimo
que o Zé Afonso da Silva propôs e foi aceito de uma maneira muito clara. Mas faz todo sentido isso. É por isso que essa teoria ficou imortalizada. Normas constitucionais de eficácia plena. Os autores que vocês vão encontrar por aí falam o seguinte: são as normas da CF que produzem todos os efeitos. Isso eu sei, gente, é só interpretar aqui, ó. Eficácia é efeito, pleno é tudo. Pronto, produz todos os efeitos. Isso eu não precisa me explicar. Eu consigo interpretar, não sou débil mental. Mas o que o Zé Afonso da Silva enxergou além? Que todo mundo falou assim: nossa, isso é muito verdade. Gente, qual era o foco do José Afonso da Silva? Era analisar de que forma uma lei poderia interferir na aplicação da CF. Então, o que ele chamou de eficácia plena? São aquelas normas da Constituição Federal que são aplicadas e não admitem nenhuma interferência da lei. Elas produzem todos os seus efeitos de pronto. A lei não pode interferir em nenhum aspecto nessas normas de eficácia plena. Então, são as normas da CF que são aplicadas e não admitem nenhuma interferência do legislador. Elas vieram prontas para ser aplicadas desde 88. Tá? Então, ó, são as normas da CF que são aplicáveis são as normas da CF que são aplicáveis e não admitem nenhuma interferência do legislador. Repito, são as normas da CF que são aplicáveis e não admitem nenhuma interferência do legislador. Ou seja, quem faz a lei ordinária, a lei complementar, não vai interferir em nada na aplicação dessas normas da CF. Qual é o exemplo que o Zé Afonso da Silva sempre usa? São as normas da Constituição Federal que fixam competências, ou para os entes federados, ou para os poderes do Estado. Então, por exemplo, compete ao presidente da República nomear ministro de Estado. É só pegar a Constituição e nomear. Não pode vir uma lei e falar assim: não, exceto no caso de ministro da Agricultura, que aí quem vai fazer é o MST. A lei não pode fazer isso. Se uma lei colocar essa exceção, interferindo na aplicação desse artigo, ela é inconstitucional. A competência não é do movimento sem terra, do presidente da República. É claro, os ministros de Estado todos são nomeados pelo presidente, Constituição é clara. Então, no dia 5 de outubro de 88, o presidente queria nomear seus ministros, assim que a Constituição foi feita, lá o Ulisses Guimarães levantou a Constituição em 5 de outubro de 88. O presidente já queria nomear seus ministros, podia nomear. É isso. São normas da Constituição que vieram prontas para ser aplicáveis. Não precisa da lei para nada. E nem admite que a lei diga alguma coisa. Tá? Então, vamos colocar aqui, ó. Exemplo. Normas da CF 88 que fixam competências, tá? Normas da CF 88 que fixam competências. Artigo 21, artigo, coloca aí, posso colocar 49, artigo 84, 102, tudo da CF, tá? Artigo 21, 49, 84, 102 da CF. São essas normas que vieram prontas para ser aplicadas. Então, são aqueles artigos da CF que se aplicam, ainda que o legislativo esteja fechado. Do competência, não precisa de uma lei para nada, tá? Então, eu repito, são as normas de eficácia plena são as normas da Constituição que vieram prontas para o sucesso. Elas vieram prontas para ser aplicadas. Não há nenhuma interferência do legislador em relação a elas. Tá? Então, como o José Afonso da Silva chama essas normas de eficácia plena? São normas de aplicação direta, imediata e integral. Por que direta? A Constituição está pronta para ser aplicada. Por que é imediata? Não tem que esperar nada. Pode aplicar já inicialmente. Integral porque a lei não pode nem restringir, muito menos regulamentar. Então, coloca aí. Trata-se de normas, melhor ainda, as normas de eficácia plena têm aplicação direta,
imediata ou integral. Aliás, integral, né? Porque ele está dando classificações com base em critérios diferentes aqui. Integral. Gente, essas normas da CF se aplicam independentemente de qualquer atuação do legislativo. Aplicação direta, imediata e integral. É integral porque o legislativo não pode interferir na sua aplicação. Tá? E integral. Tá bom? Direta, imediata ou integral. Aliás, integral, né? Porque ele está dando classificações com base em critérios diferentes aqui. Integral. Gente, essas normas da CF se aplicam independentemente de qualquer atuação do legislativo. Aplicação direta, imediata e integral. É integral porque o legislativo não pode interferir na sua aplicação. Tá? E integral. Tá bom? Qual é o segundo tipo de norma constitucional? Já falamos da plena, agora a gente vai descobrir que são as normas de eficácia contida. Normas constitucionais de eficácia contida. Então, o primeiro tipo foram as normas de eficácia plena, nós falamos agora das normas constitucionais de eficácia contida. Gente, qual era a ideia por trás dessa eficácia plena? São as normas da CF que são aplicáveis independentemente de qualquer atuação do legislador. Elas não precisam da lei para nada, elas vieram prontas para ser aplicadas. Então, essas normas da CF têm aplicação direta, imediata e integral. Né? Então, as normas de eficácia plena, as normas constitucionais de eficácia plena, têm aplicação direta, imediata e integral. Tá? Item B, coloca aí, normas de eficácia contida. Só para lembrar, são 3 tipos, norma de eficácia plena, contida ou limitada, agora coloca aí, ó, item A, norma de eficácia plena, agora item B, norma de eficácia contida, terceiro tipo. Normas constitucionais de eficácia contida. Eu vou ser muito sincero, eu não gosto da expressão eficácia contida, embora seja a expressão que o José Afonso da Silva tem usado, é a expressão que o CESP cobra em prova, é a expressão que todos os manuais falam, trazem, mas eu acho que ela te confunde. Toda vez que eu encontro uma norma de eficácia contida, eu prefiro, eu próprio, usar um outro termo que foi proposto por um outro constitucionalista brasileiro, que também é respeitável, e que todo mundo conhece, que é o Michel Temer, o vice-presidente da República do Brasil, já foi professor de Direito Constitucional um dia na PUC em São Paulo. E o Michel Temer falava assim, não, esse termo contido é muito complicado, usa um termo mais simples que traz a mesma ideia. Então, toda vez que eu vejo eficácia contida, eu substituo pelo termo proposto pelo Michel Temer, ou eficácia restringível. Aí vocês vão entender, fica bem fácil de entender. Vão ver que fica bem fácil de entender mesmo. Eficácia contida ou restringível. Então, são as normas da Constituição que produzem efeitos restringíveis. Eficácia restringível. Efeitos, dá para diminuir os efeitos dessas normas. Quem diminuiria os efeitos? Você já sabe. Relação entre a aplicação da CF e o legislador. Então, são as normas da CF cuja lei pode vir e reduzir o efeito, pode restringir, pode diminuir a aplicação. Tá? Então vamos deixar isso claro aqui, vamos colocar o conceito. São as normas da CF, da CF 88, são as normas da CF 88, que admitem, e cuidado com esse verbo admitir, que admitem a interferência do legislador com um único propósito. Que admitem a interferência do legislador com um único propósito. Qual é esse propósito? Diminuir o alcance da norma constitucional. Restringir, daí o termo melhor, eficácia restringível. Conter, restringir é segurar, conter é segurar também, mas conter não é um termo
muito fácil de identificar de cara qual é o propósito. Então, admitem a interferência do legislador com o único propósito: diminuir o alcance das normas constitucionais. É diminuir o alcance da aplicação das normas, segurar a mesma aplicação. É essa a ideia de eficácia contínua restringível, é diminuir o alcance da norma constitucional. Mas como isso? Calma que eu vou explicar. Tá? Então, ó, diminuir ou restringir o alcance das normas constitucionais. Então vem uma lei e diminui, restringe o alcance das normas constitucionais. Como assim? Eu vou dar exemplo para vocês entenderem, mas eu quero que vocês lembrem da estrutura lógica. Na eficácia plena, a lei não pode fazer nada. Na eficácia contida, pode vir uma lei e diminuir temporariamente, né, ou por um tempo específico, o alcance das normas constitucionais. Exemplo. Artigo 5º, inciso 13, é o exemplo que sempre cai em prova, da CF 88, que prevê lá: liberdade de trabalho, ofício ou profissão. Liberdade de trabalho, ofício ou profissão. Liberdade de trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações que a lei estabelecer. Tá? Liberdade de trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações que a lei estabelecer. Tá bom? Liberdade de trabalho, ofício ou profissão, atendida às qualificações que a lei estabelecer. Então, liberdade de trabalho, ofício ou profissão, atendida às qualificações que a lei estabelecer. Então, é o exemplo que nós sempre temos, claramente, da questão da advocacia no Brasil. Todo mundo tem liberdade de trabalho. Eu posso trabalhar, desde que eu cumpra os requisitos que a lei coloca. E a lei restringiu a liberdade de trabalho do advogado. Ela falou, para ser advogado tem que ser formado em direito. E para ser advogado ainda, além de formar em direito, tem que passar no exame da ordem. Agora, outras profissões não precisam desse exame. Então, uma lei foi feita para diminuir a liberdade de trabalho do advogado. Quer ser advogado? Você tem a liberdade para escolher. Você está lá com 17 anos na boca do vestibular, quer ser advogado. Então, você sabe que tem que fazer faculdade de Direito. A hora que acabar a faculdade de Direito, você tem que passar no exame da ordem e tem que continuar afiliado à OAB. Ninguém advoga independentemente se não está afiliado à OAB. Então, é a lei que restringiu essa liberdade de trabalho. A lógica é justamente essa. Se você quer desempenhar qualquer liberdade de trabalho, você tem que verificar se a lei não restringiu essa liberdade. Por exemplo, para ser engenheiro, tem que ser formado em engenharia e tem que ter registro no CREA, Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. Para ser médico veterinário, tem que ter registro lá no Conselho de Medicina Veterinária, no CRMV. A lei vai estabelecendo. Mas, por exemplo, tem algumas profissões que ainda não tem lei que restringiu a liberdade de trabalho. Essas coisas modernas aí de web designer, gerente de mídia digital. Então esse povo do Google trabalha lá de calção de banho, tomando cerveja, porque não tem nenhum conselho de classe que restringe. Pode ser qualquer um. Uma criança lá de, criança não, um adolescente de 14, 15 anos, que é um gênio, pode ser contratado para trabalhar lá, desenvolvendo software, essas coisas. Porque não há nenhuma restrição por parte do legislador. São profissões novas que ainda não sofreram nenhuma restrição legislativa. Tá? Então lembra que a liberdade de trabalho, ofício ou profissão atende, ela vai ser feita de acordo com as qualificações que a lei estabelecer. Então é possível sempre fazer uma lei diminuindo essa liberdade em algumas categorias profissionais, tá bom? Como eu lembro das qualificações, ou melhor ainda, como é que eu lembro da estrutura lógica das normas de eficácia contida ou restringível? Então, as normas constitucionais de eficácia, as normas constitucionais de eficácia contida, as normas constitucionais de eficácia contida
as normas constitucionais de eficácia contida têm aplicação. Tem aplicação direta. Opa, tem aplicação direta. Opa, passei sem querer aqui. Direta. Vou voltar para cá. Aqui. Deixa eu voltar tudo aqui. Tem aplicação direta, agora sim. Tem aplicação direta. Por quê? Porque elas vieram prontas a ser aplicadas. É imediata, não precisa esperar. Porém, não integral. Por que não é integral? Porque é possível vir uma lei que restringe o seu alcance. Porém, não integral. Tá? É possível que seja ditada uma lei que restrinja o alcance das normas de eficácia contida. Então, a eficácia, né, os efeitos não são integrais. Enquanto não for feita a lei restritiva, eu aplico as normas de eficácia contida como se fossem normas plenas. Mas eu sei que não é um alcance integral. A qualquer momento pode surgir uma lei que restrinja, que diminua a amplitude de alcance dessas normas constitucionais. Por que não é inconstitucional diminuir o alcance da norma de eficácia contida? Porque a própria norma constitucional admite a lei. São as normas da CF que admitem uma interferência da lei. Se a lei for restringir a norma de eficácia plena, a lei vai ser inconstitucional. Porque lá não cabe lei restritiva. Agora, na norma de eficácia contida, a lei pode sim restringir a norma de eficácia contida da Constituição, porque essa norma ela admite essa lei restritiva. Então, por isso que eu tenho aqui a possibilidade de ter uma lei com efeito claro, de restringir o alcance das normas constitucionais, que venha para restringir essas normas mesmo. Tá? Então lembra aí que as normas de eficácia contida têm aplicação direta, imediata, porém não integral. Porque a qualquer momento pode vir uma lei restritiva, pode vir uma lei que diminua a sua aplicação. Tá? Bom, o terceiro tipo, item C, é o que mais cai em prova. Muito cuidado com ele. Tá? Item C. Normas constitucionais de eficácia limitada. Normas constitucionais de eficácia limitada. Tá? Gente, o que são normas constitucionais de eficácia limitada? Leiam comigo. E é isso que os livros geralmente vão falar para vocês. Os livros vão dizer o seguinte: são as normas da Constituição que produzem efeitos limitados. Pouquíssimos efeitos. E se produzem pouquíssimos efeitos é porque elas precisam de uma complementação por parte do legislador. Elas precisam de uma regulamentação. Uma lei que venha e explique, especifique, detalhem essas normas constitucionais. São as normas da CF que dificilmente são aplicadas se não for feita aí uma atividade ulterior por parte do legislador. O legislador tem o trabalho de explicar, regulamentar, definir como essas leis, como essas normas devem ser aplicadas. Então, coloque aí a definição correta. Normas constitucionais de eficácia limitada. São as normas da CF, são as normas da CF 88, que exigem a interferência do legislador. Cabe ao legislador regulamentar. Esse termo é um termo técnico que você não pode confundir. Regulamentar as normas de eficácia limitada. O que é regulamentar? É explicar, detalhar, tornar aplicável. Então, cabe ao legislador regulamentar as normas constitucionais
de eficácia limitada. Gente, regulamentar, pesquisa depois o conceito do que é o poder regulamentar, por exemplo, que é detalhar, desenvolver, explicar, explicitar, tornar aplicável. Então, cabe ao legislador regulamentar as normas constitucionais de eficácia limitada. Muito bem. Bom, o que a gente vai ver agora e desenvolver um pouco mais ainda para que você tenha uma visão bem clara de como se identifique as normas constitucionais de eficácia limitada. São aquelas normas da CF que, enquanto não forem regulamentadas, não conseguem ser plenamente aplicáveis, elas não conseguem ser aplicadas. Elas têm efeitos pouquíssimos, efeitos mínimos, efeitos limitados. Então, o exemplo que sempre cai em prova é o artigo 37, inciso 7º da CF. Exemplo, artigo 37, inciso 7º da CF 88. A greve, o direito de greve do servidor público civil, direito de greve do servidor público civil, direito de greve do servidor público civil nos limites estabelecidos por lei específica. Nos limites estabelecidos por lei específica. Essa lei, ela não tem por propósito, segundo o entendimento supremo, reduzir a greve. Porque se fosse para reduzir a greve, poderia fazer a greve de qualquer jeito. Aí vem a lei dizendo, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo. Agora não. Segundo o Supremo, essa lei vem para dizer como será feita a greve. Então, a função dessa lei aqui, essa lei específica, ou seja, é uma lei que vai cuidar só da greve no serviço público. É detalhar, é explicar como essa greve será feita. Enquanto não for feita essa lei específica, o direito de greve do servidor público fica prejudicado. Tanto tem que entrar com uma ação judicial, chamada mandado de injunção, hoje, para conseguir a greve. Então, qual é a lógica do direito de greve do servidor público civil? A Constituição dá o direito para o servidor público civil. Ela fala, todo servidor público civil tem direito de greve. Tem. Só que tem que esperar fazer a lei específica, que o Estado brasileiro nunca vai fazer. Essa lei, desde 88, dá para ser feita. Para que ele possa exercer o direito. Eu preciso regulamentar, eu preciso explicar esse direito. Se não houver regulamentação, não consegue exercer o direito de greve. Então, olha só que coisa interessante. O Constituinte deu para o servidor público civil o direito de greve, só que o legislador, porque não regulamenta, acaba dificultando o exercício desse direito. Então, a ideia qual é? Olha, as normas que são consideradas de eficácia limitada precisam de uma explicação que virá numa lei regulamentadora, uma lei específica, para ser aplicada. Então, elas serão regulamentadas pelo legislador. A função do legislador é regulamentá-las, é explicá-las, é detalhá-las, é torná-las aplicáveis. Tá? Então, o artigo 37, inciso 7 da CF, que é o direito de greve do servidor público civil, vai ser feito nos termos de lei específica. Vai ter uma lei que vai especificar como se exerce o direito de greve. Tá bom? Gente, continuando aí, eu quero que vocês lembrem, com base na explicação, as características mais proeminentes das normas de eficácia limitada. São normas que têm aplicação imediata, aplicação indireta e diferida. Tá? Vou explicar isso para vocês. Tá? Então, as normas constitucionais de eficácia, as normas constitucionais de eficácia limitada têm aplicação indireta imediata e diferida. Indireta por quê? Porque para aplicar,
eu vou ter que sempre esperar a lei regulamentadora, a não ser que eu entre com uma ação judicial para conseguir no meu caso concreto. Imediata, porque no futuro elas vão ficar prontas para ser aplicadas. Quando? Quando forem devidamente regulamentadas. E diferida? Diferida é postergar, é adiar. Eu tenho que esperar a lei regulamentadora para conseguir aplicá-las mesmo em sua integralidade. É a ideia de que elas estão na pendência, elas estão pendentes de uma regulamentação futura por parte do legislador. Tá bem? Então, lembra que quanto à eficácia, nós temos a norma de eficácia plena, não precisam da lei para nada, nem admitem a interferência do legislador. Eficácia contida, admitem a interferência do legislador, que tem o propósito de restringir, de diminuir o alcance da norma constitucional, e a de eficácia limitada, que exige a atuação do legislador com o propósito de regulamentá-las. Se não houver regulamentação, dificilmente a Constituição será aplicada quando tem uma norma constitucional de eficácia limitada. Tá bem? Bom, o professor José Afonso da Silva se empolgou com as normas constitucionais de eficácia limitada. E acabou escrevendo no livro dele uma passagem que é bastante cobrada em prova, no sentido de que a maior parte, não todas, mas a maior parte das normas de eficácia limitada podem ser classificadas em duas subespécies. Então, vamos descobrir quais são essas duas subespécies. Então, coloca aí. Subespécies, já sabe o que é uma e o que é outra. Subespécies de normas constitucionais de eficácia limitada. Subespécies de normas constitucionais de eficácia limitada, tá bom? Subespécies de normas constitucionais de eficácia limitada. Gente, a maior parte das normas constitucionais, não todas, podem ser classificadas em duas subespécies. Então tem isso bem claro, a maior parte das normas constitucionais podem ser classificadas em dois grupos, ou subespécies, tá? Específicos. Tá? Então, estou falando de normas de eficácia limitada, eu já sei que tem aplicação indireta, aplicação imediata ou diferida. Então, em dois grupos específicos. Primeiro grupo. Tá? Qual é o primeiro grupo, segundo José Afonso da Silva? A maior parte, não todas. Algumas são só normas de eficácia limitada mesmo. São as normas programáticas. Ele chama de norma programática as normas que estabelecem metas para o governo, que exigem programas de governo. E esses programas serão detalhados em lei. Então, são as normas que trazem direitos sociais, direito à saúde, educação. Tem que ter lei para dizer o que é saúde e educação para o povo. Tá? Normas programáticas. Toda vez que você encontrar na prova a expressão norma programática, já sabe, é uma norma constitucional de eficácia limitada, tá? Que tem que ser regulamentada. Então, são as leis, são as normas da CF 88 que trazem previsão de direitos sociais. O que são direitos sociais? São direitos que exigem a prestação do Estado. Saúde, educação, segurança pública, previdência social. Então, o Estado vai ter que criar uma estrutura baseada em várias normas jurídicas para poder prestar esses direitos. São os programas de governo, programa de habitação, programa de saúde. Então, enquanto o Estado não fizer essas leis que vão definir o que é saúde e educação, não dá para aplicar. Tá? Direitos sociais. Exemplo, artigo 6º da CF. Tá? Então, coloque aqui, direitos sociais. Exemplo, artigo 6º da CF. Lá prevê vários direitos sociais. Dê uma olhada no artigo 6º da CF. Saúde, educação. Então, artigo 6º da CF. Saúde, educação, trabalho, moradia. Tudo isso tem que ter programa do governo. Tá? Moradia, e etc. Você tem que lembrar, então,
que as normas programáticas, elas exigem programas governamentais para serem efetivadas. E esses programas governamentais dependem de lei, tá? Dependem de lei, tá? Programas governamentais para serem efetivados, esses programas governamentais dependem de lei. Então, ó, essas normas programáticas exigem programas, por isso chama programática, programas governamentais para serem efetivadas, e esses programas são criados por lei. Muita gente chama esses programas de políticas públicas, né? As políticas públicas para a saúde, para a educação, é programa de governo, gente. O direito constitucional chama de programa governamental, não é programática. É que o pessoal de administração pública, o pessoal de ciência política, chama de políticas públicas. Mas é uma coisa, tem que ter lei para criar política pública. Enquanto não tiver lei, você não tem saúde, você não tem educação, não tem que ter um programa de governo. Então, o primeiro tipo são as normas programáticas. Eu quero que você entenda. Na prova, quando você encontrar a expressão norma programática, já sabe, eficácia limitada. Acertou a questão. Programática é a norma de eficácia limitada. Tá? O segundo tipo, coloca aí, normas institutivas ou de princípio institutivo, é a mesma coisa, tá? Normas institutivas ou de princípio institutivo. 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 Tá bom? Normas institutivas ou de princípio institutivo. Tá? A mesma coisa. São normas da CF que trazem previsão sobre a criação de órgãos ou instituições públicas no Estado. Então, prevê, será criado um órgão, será criado um tribunal, será criada uma assembleia. Tem que ter lei para criar. Então, são as normas da CF 88 que trazem previsão sobre a criação de órgãos ou instituições, de criação de órgãos ou instituições na estrutura administrativa do Estado. Chama institutiva, se trata de instituições administrativa do Estado. O exemplo que eu vejo que é bastante em prova está no artigo 125 da CF, tá? Exemplo, artigo 125, parágrafo 3º da CF. Só vou confirmar se eu não errei, às vezes posso ter errado aí o parágrafo, tá? Artigo 125, parágrafo 3º da CF, eu vou ler para vocês, vocês vão entender por que essas normas são institutivas, tá bom? Vou pegar aqui. Opa. Olha aqui, artigo 125, parágrafo 3º, é isso mesmo, diz, ó, lei estadual, né, poderá criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça, a Justiça Militar Estadual. Então, para poder aplicar o artigo 125, parágrafo 3º, tem que ter uma lei que crie a Justiça Militar Estadual. Se não for feita essa lei, essa instituição não será criada. A Constituição prevê que pode surgir o Tribunal de Justiça Militar no Estado, mas tem que ter uma lei antes. Então, lembra que essa norma tem que ser regulamentada, tem que ter uma lei que crie esse novo órgão, essa nova instituição na estrutura do Estado. Tá bem? Para terminar a aula, eu vou trazer a grande pegadinha do SESP. Coloca aí, pegadinha. Só falta isso, é muito rápido, e aí nós terminamos a aula de hoje, tá? Pegadinha. Todas as normas constitucionais
inclusive as normas constitucionais de eficácia limitada, pendentes de regulamentação, né, que elas têm que ser explicadas, regulamentadas, pendentes de regulamentação. Então, ó, todas as normas constitucionais, inclusive aquelas normas constitucionais de eficácia limitada, que ainda não foram regulamentadas, as normas constitucionais de eficácia limitada, que estão pendentes de regulamentação, todas as normas constitucionais, repito, inclusive as normas constitucionais de eficácia limitada pendentes de regulamentação, possuem um grau mínimo de eficácia. Todas produzem efeitos. Eficácia produz efeitos. Possuem um grau mínimo de eficácia. Em outras palavras, não existem normas constitucionais desprovidas de eficácia. Tá? Um grau mínimo de eficácia. Que grau mínimo de eficácia é esse? Vou explicar qual é. Tá? Então, todas as normas constitucionais têm um grau mínimo. Não existe, segundo o Supremo Tribunal Federal, normas desprovidas de eficácia. Eu não consigo aplicar concretamente a norma constitucional de eficácia limitada ainda não regulamentada. Tem que esperar regulamentar, mas ela tem um grau mínimo de eficácia. Que grau mínimo é esse? Elas não podem ser contrariadas pela lei. Uma lei que vem contra as normas constitucionais vai ser inconstitucional. Então, elas nunca poderão ser contrariadas pelo legislador. O legislador poderá restringir a norma de eficácia contida, deverá regulamentar a norma de eficácia limitada, mas não pode jamais contrariar nenhuma norma constitucional. Então, coloco aqui, jamais poderão ser contrariadas pelo legislador. Gente, as normas de eficácia contida, não é que o legislador pode contrariar. A Constituição admite que vem uma lei que restringe ela. Mas só não é inconstitucional porque a própria Constituição aceita essa lei. Tá? E aqui não é contrariar, é restringir. Jamais pode ser contrariadas pelo legislador. Então não pode ser objeto de contrariedade. O legislador tem que respeitar. Por quê? Porque se forem contrariadas, a lei criada vai ser inconstitucional. Tá? Jamais podem ser contrariadas pelo legislador. Coloca aí. Qualquer lei que contrarie a Constituição, não importa o tipo de norma constitucional, é a Constituição como um todo, a Constituição, toda a Constituição, seja norma de eficácia plena, Constituição limitada quanto ao efeito, norma material, formal quanto ao conteúdo, será considerada inconstitucional. Tá bem? Então, qualquer lei que contraria a Constituição será considerada inconstitucional. Como é que isso cai em prova? Para a gente terminar aqui a explicação, esperar vocês acabarem de anotar aí, jamais poderão ser contrariadas pelo legislador. Qualquer lei que contraria a Constituição será considerada inconstitucional. Como é que isso cai em prova? Eles colocam assim: enquanto a norma constitucional de eficácia limitada não for regulamentada pelo legislador, e é verdade, tem que regulamentar, ela não produz efeitos. Errado, ela produz efeito mínimo, ela não pode ser contrariada. Olha o nome, gente. Normas constitucionais de eficácia limitada. Normas da Constituição que produzem efeitos mínimos, efeitos limitados. Algum efeito produz. Que efeito é esse? O efeito mínimo. O efeito de não ser contrariada. Ou ainda o efeito de ser paradigma para o controle de constitucionalidade. Você pode usar essas normas para declarar uma lei inconstitucional. Paradigma é: eu uso essa norma da CF para dizer que a lei é inconstitucional. Eu comparo a lei com essa norma de eficácia limitada e declaro a lei inconstitucional. Então é isso. Tá? Então guarde aí a lição final aí, eu quero que vocês terminem esse bloco do nosso curso, todas as normas constitucionais, eu repito, todas, sem exceção, produzem eficácia. Algum efeito vai ter. É o efeito mínimo. Tá? Então, aprendam que só tem duas regras no teu concurso que não tem exceção. A primeira regra é que todas as normas constitucionais têm eficácia. Todas, ainda que seja eficácia mínima. Efeitos limitados, mas tem. E a segunda regra que não tem exceção é que todas as proparoxítonas também têm acento. Tá bom? Então é isso. Nos vemos na próxima semana. Valeu e até mais. Tchau, tchau. Beleza?